este é o tema para as nossas igrejas no Brasil e no exterior. Todas as nossas igrejas, durante todo o ano, vai estar falando a mesma linguagem. Vamos estar vivendo esse reino imparável. Agora, sabe o que é muito interessante? Que este ano, que tem esse tema, a nossa igreja, ela está completando, neste ano, 50 anos de existência. Mas também, não é coincidência, é cristocidência. Neste ano, a minha esposa também vai completar 50 anos. Porque, para a glória de Jesus, ela nasceu no ano em que começou a nossa igreja, né, na Bacia Amazônica Paz, que é o projeto Amazônia, começou no mesmo ano, em 76, e ela também vai estar completando, assim como a nossa igreja está completando 50 anos de existência. E eu quero que você me dê alguns minutos da sua atenção, que eu quero compartilhar com você a respeito desse tema, da importância dele para nós como igreja e de que forma nós devemos nos sentir inseridos neste tema e como nós podemos estar vivendo isso no decorrer deste ano, para que a gente não chegue lá no final e diga, meu Deus do céu, você já parou para pensar, a gente tem aquelas coisas assim, de vez em quando a minha esposa fala isso, meu Deus, já acabou a semana, foi normal. 7 dias, 24 horas, entende? Não foi que passou rápido, foi a gente que foi muito devagar em cada dia e durante a semana. A gente só não soube aproveitar direito, sim ou não, gente? E pode ser a mesma coisa em relação ao ano, está começando. Você já prestou atenção que o primeiro dia do ano a gente não aproveita? Porque a gente está igual a arroz de terceira, mas quebrado, né? É ou não é assim? O que a gente vai comer? Ver se tem alguma coisa da geladeira que sobrou de ontem. Né? O primeiro dia já perde. Já perde o primeiro dia. Do Natal, do mesmo jeito, dia 25. Está do mesmo jeito, não é assim ou não, gente? Então já vão 2 dias aí. O Natal está antes, né? Mas quando se trata do novo ano, já está passando aí. Então entenda algumas coisas que eu quero compartilhar com você aqui. Escute, desde o início da história da humanidade, impérios, reinos surgiram, apareceram, mostraram o seu poderio, a sua glória, mas também caíram. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, dominaram o mundo por um tempo, mas todos ruíram. Diferente ou em contraste, a Bíblia, ela apresenta um reino de Deus, ou o reino de Deus é um reino imparável, irrefreável, irresistível, incessante, ininterrupto, incontível, verdadeiramente incomparável ou imparável. É o reino de Deus, ele é o governo soberano de Deus, exercido pela sua autoridade, poder e vontade sobre toda a criação. Detalhe, e de maneira especial sobre a vida daqueles que se submetem a ele. Não se trata de um território físico, mas de um reino espiritual, vivo, dinâmico, que se manifesta onde Deus reina e governa. Amém, queridos? Ele não depende de exércitos, economia ou de poder político. É o reino de Deus, silencioso no seu início, mas poderoso em sua expansão e eterno em sua duração. Este é o reino de Deus. E o próprio Jesus, ele deixou bem claro que não é um reino geográfico nem político, mas espiritual. Há um texto aqui em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21, me acompanha aí, em resumo, esses 2 versículos dizem o seguinte, o reino de Deus, Jesus dizendo, ele não vem de modo visível, porque o reino de Deus está entre vocês, ou no meio de vocês. Agora, entenda aqui uma coisa, o reino de Deus, ele se manifestou de fato, ele já existia, mas ele se manifestou na vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo vem e manifesta o reino de Deus na sua pessoa. Agora, entenda aqui uma coisa.
O apóstolo João, escrevendo o livro de Atos, o livro de João, o Evangelho, ele vai dizer lá o seguinte: o mundo foi feito por ele, ele veio ao mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. E ainda chegaram com ele e disseram: Senhor, mostra como é que virá o reino. Quando virá o reino? Ele diz: o reino não é algo visível que você vai pegar e dizer isso, aquilo, outro. Ele diz: o reino de Deus está já entre vocês. Está no meio de vocês, o próprio reino de Deus. O reino de Deus, ele se manifesta, escute, onde a vontade de Deus é obedecida, onde sua justiça é estabelecida e onde sua presença transforma vidas. Amém? Aonde a sua presença, ela tem esse poder de transformar. Mas para que isso aconteça, a gente entende isso aqui. Esse reino, ele se manifesta, essa glória, essa presença se manifesta onde a vontade de Deus é obedecida, onde a sua justiça é estabelecida e onde a sua presença transforma vidas. Queridos, isso aqui é tão interessante, mas também, ao mesmo tempo, tão importante nós entendermos isso, sobre a importância de nós entendermos e recebermos esta verdade do reino. Jesus Cristo, ele usando o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, em Colossenses capítulo 1, versículo 13, ele vai dizer que Deus nos libertou, que Cristo nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos convidou para fazermos parte deste reino. Agora, é uma coisa, deixa eu lhe dizer, eu fazer parte deste reino, e é outra coisa eu permitir que a cultura, que a vida, que a presença desse reino se manifeste. Jesus, na sua oração que ele ensinou para todos nós, Mateus capítulo 6, o versículo 10 apenas, olha o que está escrito no versículo 10 apenas: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, no céu, a vontade de Deus é vivida perfeitamente. Diga, perfeitamente. Alguns vão entender de primeira. A vontade de Deus no céu é vivida de uma forma perfeita. Alguém um dia decidiu quebrar a regra, foi jogado de lá. Alguém entendeu? A vontade de Deus no céu é feita de uma forma perfeita. Alguém um dia decidiu quebrar, caiu por terra. Aí, preste atenção, no céu não existe nenhum impedimento para o reinar de Deus. Amém? Não existe lá. Por isso, se quisermos saber como é o reino de Deus e como ele funciona, é só olhar para o céu. É só a gente entender, porque o padrão não está aqui, o padrão está lá. Amém? O padrão, vou repetir, não está aqui, está lá. E qual é o que Jesus está dizendo para todos nós? Ore assim. Ore para o Pai assim. Venha a nós o teu reino. Seja feita, não a minha, a tua vontade. Então eu estou pedindo na minha oração que a perfeita vontade de Deus, que a presença, que a glória desse reino, que essa manifestação, essa realidade, essa vida venha para cá. Por que é importante isso? Nós olharmos para o céu para entendermos o que é o reino e como ele funciona. Porque escute, no céu não existe crimes, no céu não existe divórcio, no céu não existe crianças abandonadas passando fome. Amém, queridos? Então, é totalmente diferente. Então, eu não posso querer pegar esse padrão, viver esse padrão aqui da terra e querer ir para lá, onde tudo funciona de uma forma perfeita. Então, eu preciso orar: Senhor, venha o teu reino. Venha a realidade do teu reino. Venha a cultura do teu reino. Venha a vida do teu reino para cá. Manifesta ela aqui entre nós. Jesus, ele deu tanta importância para o reino de Deus, que ele falou em Lucas capítulo 4, 43, o seguinte, olha o que ele disse. Jesus, porém, lhe disse: é necessário que eu anuncie o quê? O evangelho do reino de Deus, também nas outras cidades,
pois é para isso que eu fui enviado. Ele está dizendo, todos precisam conhecer esta verdade. Todos precisam conhecer o evangelho do reino de Deus. Todos, há uma necessidade geral de todos conhecerem isso. E queridos, sabe por onde começa isso? Começa por mim, começa por você. Se eu faço parte desse reino, eu preciso não adaptar a cultura dele ao meu estilo de vida, mas a minha vida se adaptar ao estilo de vida desse reino. Amém? Tem alguém comigo aí, gente? Amém? Você entende? Senhor, dá para dar uma arrumadinha, posso fazer assim do meu jeito? Não. Existe um padrão. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade. É eu chamar essa realidade para cá. Escute, esse assunto, ele é tão amplo na palavra, nos evangelhos, no Novo Testamento e em Atos, que por 133 vezes nós lemos essa declaração, essa expressão, o reino de Deus ou o reino dos céus. 130 vezes nós conseguimos encontrar nas escrituras esta declaração aqui. Agora você vai prestar atenção em uma coisa, nas epístolas você não vê essa expressão. Você vai ver nos evangelhos, você vai ver no livro de Atos. Mas por quê? Porque, escute, a maioria das igrejas, dessas igrejas, foram fundadas, elas existiam debaixo do Império Romano. E o Império Romano tinha quem sobre ele? César. Lembra? Tinha César sobre ele. E então, o Império Romano era o império dominante, então iria conquistando povos, conquistando povos, cidades, países, e todos eles iam se subordinando a César. Poderiam vir reis e pessoas dos reinos, que faziam parte de outros reinos, mas todos tinham um entendimento. Qual? Um entendimento equivocado de acordo com as escrituras, mas era uma coisa que era vivida. Para eles, existia um Senhor, que era César. César era o Kyrios, o Curios, o Senhor. Então é como se todos eram proibidos de dizer, olha, tem um outro Senhor. E se fosse colocar o reino de Deus nessas igrejas, fosse bater nessa tecla, aí estaria batendo de encontro contra César. Aí então você não vê dessa forma, mas isso não impediu em nenhum momento que o reino de Deus, ele continuasse ativo, ele continuasse sendo imparável. Ele estava funcionando da mesma forma, mas é importante a gente entender isso aqui, de uma forma equivocada. Eles estavam vivendo assim, tendo César como o grande rei, o Curios. Agora, escute isso aqui, esse tema, o reino de Deus, ele continuou, mas a expressão mudou. Como que mudou? Passou a ser, não César, mas sim Jesus Cristo, Curios, o Senhor. A expressão, ela mudou para isso. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo como Curios, é usada essa palavra, Senhor, 610 vezes no Novo Testamento, se referindo a Ele como Senhor. Aí você diz, pastor, por que isso aconteceu assim? Olha o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10. É tão tremendo esse texto aqui, me acompanha aí. Olha o que Paulo diz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus, me ajude aí, todo joelho se dobre nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Curios, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Toda língua confesse que Ele é o Senhor. Deus lhe deu esse nome que está acima de todo nome, acima do nome de César e de qualquer um outro que possa existir na face da terra, seja nos céus, seja na terra, embaixo da terra. Ele diz, existe um Senhor constituído pelo próprio Deus, e foi o próprio Pai que entregou o reino a Jesus. Jesus, ele passou a ser o rei do reino, passou a ser o Senhor desse reino.
Amém, queridos? O texto que está sendo usado como o texto-chave para dar base a esse tema deste ano é Isaías capítulo 9, versículo 7. Olha o que diz o texto nesta versão. O seu reino sempre crescerá e haverá completa paz. Ele governará com justiça e retidão perfeita no trono de Davi, desde agora e para sempre. O Senhor Todo-Poderoso, no seu grande amor, vai providenciar para que tudo isso aconteça. O seu reino sempre crescerá. Agora tem uma coisa aqui interessante aqui que eu quero destacar aqui. Esse texto aqui, ele nos revela algo muito importante que nós precisamos pegar para nós. O que, pastor? Escute, em geral, tudo no mundo biológico cresce, chega à sua maturidade e então para de crescer. Mas o reino de Deus, ele é diferente. A Bíblia nos mostra que o crescimento do seu reino não haverá para ele limite. Isso é impressionante. O reino de Deus vai continuar crescendo por toda a eternidade. Ele existe aqui, ele está crescendo, ele é imparável e vai continuar crescendo. Eu posso ouvir um amém de alguém aí que acredita nisso, gente? Escute, diante desta verdade, aqui que eu e você entramos na história. Diante desta verdade, nós também somos chamados, conclamados a crescer e a multiplicar em todas as áreas de nossas vidas. Nós somos chamados para isso. E deixa eu lhe dizer uma coisa que eu falei de manhã e eu espero que o Espírito Santo me lembre eu falar depois. Olha aqui para mim. Esta palavra, ela vem assim para sacudir a gente. Para sacudir a gente. Porque deixa eu lhe dizer, é muito confortável. Posso falar, gente? A gente esperar domingo chegar. Então você vai? Vou para a igreja. E essa roupa? Comprei para ir cultuar, meu Deus. Termina. A paz do Senhor, recebe a bênção apostólica, vai para casa. A semana toda. E domingo de novo, vem para cá. Os discípulos um dia estavam assim na beira do lago. Quietinho. Jesus disse, pegue o barco e vão para onde é mais fundo. Bora, para que esse negócio. Vai para lá. Você entende? Se torna às vezes muito cômodo. A gente viver às vezes uma vida cristã. Entenda, isso aqui não é errado, não é um palavrão, não é ofensa. Mas viver uma vida cristã mediana. Sabe? Aquela vida equilibrada. E às vezes a gente se conforma com isso. Mas às vezes vem alguém já disse assim, para que haja uma grande mudança, somente um grande impacto. Somente um grande impacto para que haja uma grande mudança. Então eu acredito, queridos, que este tema, que este assunto, aquilo que a gente está começando a pregar a partir de hoje, é para vir para nos desafiar, para nós sermos melhores, para nós sermos frutíferos. Amém? Agora, pastor, como é que isso vai acontecer? Escute, se multiplique segundo a sua espécie. Eu devo me multiplicar segundo a minha espécie, segundo aquilo que eu sou. Olhe para Gênesis capítulo 1, que você vai ver Deus ordenando para todos os seres viventes. Seja frutífero, se reproduza, dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto. E Deus se alegrou quando a Bíblia diz, e a árvore, a erva, a relva, se multiplicou segundo a sua espécie, cuja semente estava no seu fruto. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque chega aquele tempo, sabe? Eu digo, aquele tempo que a gente sextou. Rapaz, vou ligar para o meu amigo. Vamos sair. Vamos fechar o final de semana. Ô, Fulano, vamos lá. Olha, rapaz, eu estou sem dinheiro. Deixa que eu comigo. Que é comigo que eu vou pagar esse final de semana, é comigo. Deixa comigo. Olha aqui para mim.
nós estávamos nos multiplicando segundo a nossa espécie. Viemos para Jesus, graças a Deus, e agora Ele diz: vá e se multiplique segundo aquilo que você é hoje em mim. Você entende? Segundo aquilo que eu sou hoje nele. Isso vai funcionar quando eu permito que a vida do reino, a cultura do reino, sabe, a presença do reino, ela me influencia a tal ponto que eu possa ir contra a maré. Que eu possa ir contra tudo aquilo que quer me distanciar desse propósito, dessa vida. Então é por isso que eu lhe digo que isso vem para nos desafiar. Então escute, nós estamos assim, essa verdade ela está diante de nós. Nós somos conclamados a crescer e multiplicar em todas as áreas. E na Pastores nós temos enfatizado fortemente o cuidado, a qualidade, discipulado, sabe, de cuidar amorosamente de vidas, formação sólida de pessoas. Neste ano, entramos em um tempo de expansão. Amém? Deixa eu dizer aí. Já teve gente que mexeu de manhã aqui. Olha, o Espírito Santo tem colocado no meu coração que este é o ano do projeto Imperatriz 2026. É o projeto Campus, outros campos aqui, 2026 aqui no Maranhão, aqui em São Luís, na capital. Olhe, se você ainda não crê, pode ficar caladinho, não fale nada, deixa que eu creio, mas eu creio que os nossos 3 cultos de celebração na Pastores de São Luís, Campos, Jardim Eldorado, são 3 cultos superlotados. Você vai precisar chegar cedo, senão você vai ter que ficar em pé. Alguém vai ter que pegar uma cadeira plástica para você para sentar. Porque essas poltronas vão estar nos 3 cultos lotadas. Eu já creio, sabe, de uma forma tão forte isso. Talvez você ainda não está ouvindo, mas eu já ouço. Eu já ouço. Cadê a irmã Vanessa? Essa mulher está junto comigo nessa fé. Cadê? Ela estava aqui ainda agora aqui. Está aí? Está trabalhando, né? Eu já ouço. Muita gente trabalhando nessa cozinha aqui, fazendo comida, para muita gente trabalhando, betoneira, sabe, máquinas nesses terrenos aí, trabalhando, limpando, expansão. Eu já ouço isso, eu já ouço, entende? Eu creio nisso, eu creio muito, creio naquilo que Deus está fazendo. Eu já vejo a expansão em nome de Jesus, é para Morros, Bacabeira, e outros lugares para a glória de Jesus. Eu já vejo isso, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, pare para você pensar, vou adiantar logo isso aqui. Pense, ganhar alguém para Jesus. Salomão ele vai dizer que quem ganha almas é sábio. Só dê uma olhada rapidinho em sua volta aí, sentado, não precisa levantar, só dá uma olhada em sua volta. Dá uma olhada aí. Tá, olha aqui para mim agora. Quem está hoje na igreja que veio por influência sua? Não me responda. Posso pegar mais pesado agora? Quem começou a beber no passado por influência sua? Você entende do que eu estou falando? Se antes eu estava levando pessoas sob a minha influência para o erro, vem comigo. Eu conheci o caminho, eu conheci Cristo. Eu fui liberto do império das trevas, transportado para o reino do Filho do seu amor. Hoje eu posso compartilhar contigo daquilo que Deus fez na minha vida. Alguém está entendendo? Alguém pode aplaudir a Jesus por causa disso, gente? Oh Deus, nos dê graça para isso. É hora de crescer, de ganhar almas, vidas para Jesus, de discipular muitas pessoas, de batizá-las, de fluir no sobrenatural, aprofundando-nos nos milagres, nas curas. É um tempo de algo tremendo começar a acontecer em nome de Jesus, queridos. Amém? É um tempo, se nós queremos que alguma coisa seja diferente, a gente não pode continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Sim ou não? Amém?
Esse crescimento, ele se expressa de forma prática nas nossas igrejas. Como? Cuidando bem das vidas, formando discípulos, multiplicando-os através dos nossos life groups ou células, fortalecendo a igreja em qualidade e quantidade, implantando muitas novas igrejas. Tanto aqui, sabe, assim, a paixão se expandindo aqui em São Luís, como eu falei, outros campos, mas dentro do nosso estado, que é o nosso desafio de expandir. Mas eu creio que Deus, ele é algo tão maravilhoso, que enviar pessoas para outros lugares, além das fronteiras também, para a glória de Jesus. Eu creio muito nisso. Então diga assim, é o ano, diga da expansão, diga não somente da igreja, mas da minha expansão também, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe isso aí em nome de Jesus? Escute, o reino imparável, ele exige pelo menos duas coisas. Ele exige dos seus súditos, ele exige entrega e prioridade. Vou repetir, o reino imparável exige entrega e prioridade. Mateus capítulo 6, versículo 33. Olha o que Jesus disse, buscai, leia comigo, 1, 2, 3 já, buscai, pois, amém, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O reino, escute, o reino não é um complemento, é prioridade, gente. Vou repetir, o reino não é um complemento, o reino é prioridade. Não é Deus em primeiro lugar apenas no discurso, mas na prática. Buscar o reino é viver sob o senhorio de Jesus Cristo. Amém? Buscar o reino é viver sob o senhorio de Jesus Cristo. Eu estava falando uma coisa aqui, pare para você pensar. Romanos capítulo 10, versículo 9. Paulo disse, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Preste atenção, eu até hoje com muito amor corrigi uma pessoa que falou hoje de manhã, o texto diz lá, se com a tua boca confessares a Jesus como uma pessoa, Salvador, não, é isso que todo mundo quer confessar, Ele como Salvador, mas Deus não o constituiu apenas como Salvador, como Curios, como Senhor. E Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Então o que ele está dizendo, olha, se esse reino ele tem um Senhor, eu sou esse Senhor. E se você faz parte desse reino, você prova que eu sou o seu Senhor, se submetendo ao meu senhorio. Faz sentido isso para você? Amém, queridos? É assim, então, isso aqui é tão importante nós entendermos isso aqui. Buscar o reino de Deus é viver sob o senhorio de Jesus. O reino só governa onde Cristo é Senhor, pois não existe reino de Cristo sem submissão. Não existe reino de Cristo prevalecendo, governando sem submissão. Quem prioriza o reino experimenta a provisão. Eu estou falando baseado no texto. Quem prioriza o reino experimenta provisão. Jesus disse, sequência, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Por que a coisa acontece às vezes ao contrário de fato? As pessoas estão sempre procurando todas estas coisas. E de uma forma desesperada, de uma forma às vezes injusta, trapaceando, com jeitinho brasileiro, para conquistar, para ter isso, para ter aquilo, aquilo outro. Mas por que a coisa acontece desse jeito? Porque o reino não é prioridade. E quando ele é prioridade, a provisão, ela passa a fazer parte disso. Você entende? A provisão, ela passa a fazer parte, queridos. Passa a fazer parte da nossa vida. Qual deve ser o seu alvo principal em 2026? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém, queridos? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, essa deve ser a prioridade. Pastor, e a minha família, a minha profissão? E a minha prosperidade? E quanto ao meu peso?
queria ir para a academia para emagrecer. Escute o que eu vou lhe dizer aqui. Quando o reino é prioridade, as demais áreas entram em ordem. Vou repetir, quando o reino é prioridade, as demais coisas entram em ordem, elas passam a se alinhar, queridos, amém? Deus vai deixando muito claro que a partir do momento que o reino é prioridade, todas estas coisas elas vão se alinhando e nós vamos colocando essas devidas coisas nos seus devidos lugares. Agora, a pergunta é, como saber se eu estou priorizando o reino de Deus? A pergunta é, você está priorizando o reino de Deus? Jesus Cristo, ele deixou muito claro como ele priorizava, de fato, o reino de Deus, a vida desse reino. Eu quero desafiar você a ter uma santa determinação de que, a partir deste ano, você vai priorizar o reino de Deus em sua vida. Amém, queridos? E eu quero lhe compartilhar 3 segredos aqui, que vai ajudar você e eu a conseguirmos priorizar o reino de Deus em nossa vida aqui. 3 segredos. Primeiro segredo qual é? Seja intencional. Seja intencional. Escute, se você não for intencional na decisão de mudar os seus hábitos diários e praticar algo que realmente priorize o reino de Deus na sua vida, você não experimentará a provisão de Mateus 6,33. Olha o que Albert Einstein falou. Olha o que ele disse. Pega isso aí. Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Ele está dizendo, é uma insanidade isso. Eu querer algo melhor, algo diferente, se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Você entende? Não vai fluir, não vai acontecer. Ou voltar, os milinguidos. Quadrinho lá, está lá, orando. Senhor, me ajude a fazer amanhã uma boa prova. Primeiro quadrinho. Segundo quadro. Um monstro de um livro cai do céu. Pum! E a frase, vai estudar. Você entende? Senhor, me lembra. Lembrar o quê? Tu nunca ouviu, nunca leu? Como é que eu vou te lembrar, meu Deus do céu, né? Jesus disse, ele vos lembrará de todas as coisas que vos tenho falado. Opa, eu já ouvi isso. Agora eu nunca li, nunca vi, nunca ouvi, como é que ele vai me lembrar? Não faz sentido, gente. Eu vou repetir, libera essa frase aí de novo, por favor. Insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Eu me lembro de um rapaz lá no Pará. Infelizmente, hoje em dia, ele está até desviado hoje dos caminhos do Senhor. Espero que ele volte. Mas um dia ele chegou comigo, estava na igreja, chegou comigo e disse assim, um dia eu ainda vou ser o maior dizimista desta igreja. Não para mim, ele falou para o tesoureiro. Aí o tesoureiro olhou para ele e disse, Deus não quer que você seja o maior. Ele apenas quer que você seja fiel. Será que aquilo foi de Deus que... E está até desviado hoje. Não, eu estou falando do tesoureiro que falou. Só seja fiel. O ser o maior pode ser um resultado, pode acontecer ou não. Você entende? Então, às vezes, eu estou querendo alcançar uma coisa, mas às vezes, o que eu estou fazendo é igual. Não vai ter mudança, não vai acontecer. Escute isso aqui. Ser intencional significa viver de forma consciente e proposital, fazendo escolhas certas, alinhadas com seus valores, crenças e objetivos, em vez de agir no piloto automático e simplesmente por impulso. Segundo segredo para priorizar o reino, seja focado. Seja focado. Não deixe as coisas, às vezes, eu tenho que
ter muito cuidado, uma coisa que é muito fácil às vezes eu de chocar. Você sabe por que o dono dos bois, dos cavalos nas carroças, eles colocam aquela viseira aqui? Qual é o propósito? Foco. Porque é muito fácil distrair. É muito fácil distrair. Não é à toa que está escrito no Antigo Testamento: tu não te desviarás nem... Senhor, me ajude. Deixa eu colocar uma viseira em ti. Seja focado. Não deixa nada te distrair. Não deixa nada... Olha para o lado, mas volta rápido. Amém, queridos? Seja focado. 3 segredos aqui. Importante. Primeiro, TSD. Tempo a sós com Deus. Bíblia e oração. Queridos, isso aqui é tão essencial para a nossa vida. Olha aqui para mim. Disso aqui depende a sua vida espiritual. De você separar tempo. Deixa eu dizer, eu vou completar este ano com a minha esposa 29 anos de casado. Eu consigo reconhecer a voz dela no meio de uma multidão. Por quê? Convivência, intimidade. Como é que eu quero conhecer mais a Cristo se eu não invisto na minha convivência com Ele? Eu lhe falo, Deus me deu a oportunidade de comprar um iPhone. Eu acho que eu não sei mexer. Se eu conseguir mexer dele 15% é muito. Sério. Não é assim? Meu irmão, mas você sabe, não. E nem vou tentar misericórdia. Né? Ai, você tem, eu não vou. Mas tem gente que sabe revirar de cabeça para baixo. Você sabe fazer isso com a Bíblia? Você entende? Levanta para primeiro olhar se tem alguma nova mensagem, se tem alguma fofoca gospel. Queridos, seja focado. Vai, sabe, todo dia 10 minutos ou 15 minutos, 5 minutos, pastor, mas é pouco para quem não está fazendo nada. Você entende? Para quem não está fazendo, seja constante. Amém, queridos? Focado. E se, pastor, eu decidi fazer todo dia, e se eu falhar um dia, o inimigo vai dizer, não, está vendo, tu não consegue. Meu irmão, retoma, reconhece que parou, falhou. Senhor, eu quero retomar. Eu vou levantar quantas vezes o Senhor precisa, eu vou continuar em nome de Jesus. Determine uma coisa que eu determinei, eu não... Faça um teste comigo. Me ligue de manhã. Me ligue. Porque vai ficar tocando até cair. E você vai ter uma consciência. O pastor Elcio, ele está tendo uma audiência com o Senhor da vida dele. Amém, queridos? Então, seja focado, seu tempo a sós com Deus. Segundo, procure congregar fielmente. E eu quero lhe encorajar uma coisa aqui muito importante, escute. Faça o seguinte, faça o possível para você chegar no início do culto. Porque se você não chegar no início, você não vai dar. Você só vai querer receber. Porque a primeira parte é para a gente dar. Alguém entendeu, gente? Eu não gosto da primeira parte. Você não gosta de dar. Você está sendo um filho da sanguessuga. Que só diz provérbios. Dá. Só pede. A gente tem mais motivos para dar do que para receber. Nós temos mais motivos para dar do que para receber, gente. Amém? Mas Deus é tão bom que quando nós damos, Ele não deixa a gente voltar de mãos vazias para casa. Amém, queridos? Então faça o possível para você chegar cedo. Essa é uma razão. A outra é porque vai estar tão cheio que você já ouviu. Guarde isso. Congregue fielmente na célula. Sabe, no culto de celebração. Escolha esteja presente. E o terceiro, em cada semestre deste ano,
Leve pelo menos uma nova pessoa junto com você. Alguém mais aceita esse desafio? Amém? Pastor, mas só uma. Pedi para você olhar em sua volta. Gente, o pastor Emílio fala uma coisa. Vai ter gente que, lá na eternidade, 10 anos depois, chega com você, é tão pouco 10 anos, né? 1000 anos. Poxa, Marília, queria te agradecer. Pelo quê? Você me apresentou Jesus. Você me convidou para ir para a igreja com você. E eu tive um encontro real com Jesus, é por isso que eu estou aqui hoje. Você entende? Pessoas que improváveis ao céu poderão chegar lá por minha e por sua causa. Posso ouvir um amém? Vamos, fique de pé como se eu já estivesse terminando. Terceiro segredo, seja. Mateus 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por... E os que se esforçam se apoderam dele. Escute, a salvação é pela graça. E não há nada que possamos fazer para recebê-la. Porém, para nos apropriarmos e priorizarmos o reino, é pela violência. É com a ajuda do Espírito Santo, mas também com um esforço intenso e pela decisão de lutar vigorosamente para que nada venha nos desfocar. Olha o que Paulo disse. 1 Coríntios, vamos lá, bem rapidinho, por favor. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo, o quê? Pregado a outros, não venham mesmo a ser desqualificado. Daniel 2,44. O reino do céu levantará, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Hebreus 12:28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Escute, ao mesmo tempo em que o reino é imparável, ele é inabalável. Vou repetir, ao mesmo em que o reino é imparável, ele é inabalável, pois ele avança mesmo em meio à oposição. Jesus disse, Mateus 16:18, eu edificarei a minha e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Escute, a igreja do Senhor Jesus é o coração do reino de Deus. Não existe nenhuma organização ou instituição maior ou mais forte do que a igreja do Senhor Jesus. Escute, as portas do inferno, portas não atacam, apenas resistem. O reino não é ofensivo, não é defensivo, perdão, ele é ofensivo. Isso revela que a igreja avança e o inferno tenta resistir. Se o reino não incomodasse, não haveria resistência. O reino é imparável porque ele está avançando debaixo de uma promessa poderosa de Jesus Cristo. E as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Como ter esse tipo de esforço? Proativo. Como ser esforçado e proativo? De duas formas. Ter paixão pela pessoa de Jesus Cristo. Amá-lo mais do que qualquer outra coisa. Olha o que Agostinho disse. Ele disse assim: ponde os olhos no crucificado e tudo vos parecerá pouco. O que significa isso, pastor? Quando você olha para tudo aquilo que Jesus Cristo fez, você vai ter uma santa consciência e vai dizer: é pouco o que eu tenho feito até agora para Ele. Paixão por Jesus Cristo, paixão ardente, amor ardente. E segundo, paixão por vidas. Leonard de Ravenel disse: os grandes ganhadores de almas foram sempre indivíduos cheios de uma grande compaixão pelos perdidos. Fora disso é interesse. Fora disso é interesse. Os maiores, os grandes ganhadores de almas foram sempre indivíduos, guarde isso, cheios de uma grande compaixão pelos perdidos. Jesus era movido assim, de íntima compaixão, sempre movido assim. Então,
Assuma esse desafio. Nesse semestre, eu vou levar uma pessoa para minha célula. Eu vou trazer uma pessoa para a igreja comigo. Eu vou orar por ela, jejuar por ela, para que ela conheça o Cristo que eu conheci e transformou a minha vida. Feche os teus olhos. Libera esse texto de... Só um texto, por favor. Tem o texto de Ageu? Ageu 1,14. O Senhor deu coragem e ânimo ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, ao grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e a todos os que haviam voltado do cativeiro da Babilônia, na Babilônia. Eles foram e começaram a trabalhar no templo do seu Deus, o Senhor Todo-Poderoso. É um despertar de Deus para mim e para a sua vida. Nós fomos convidados para fazer parte de um reino